Iniciamos agora, então, o segundo grande passo desse trabalho, que vai ter 4 passos distintos, segundo a metodologia aristotélica e de Capra. Nós vamos trabalhar, então, a estrutura dinâmica do pensamento pedagógico biocêntrico. Tudo isso que eu falei até agora, vamos dizer assim, como estrutura formal, vai entrar em movimento, né? É claro que as coisas, na realidade, elas são integradas, mas para podermos criar uma compreensão da realidade é bom fazer esses passos. Então, agora nós vamos ver tudo isso em ação. Vamos ver a estrutura dinâmica do pensamento biocêntrico. Então, a dinâmica propriamente do pensamento pedagógico biocêntrico, da afetividade na educação, na biodança, ela é uma dinâmica de nível afetivo, onde há o desencadeamento dos processos vivos de organização da relação afetiva, né? Em rede, isso sempre em rede. Os processos pelos quais a afetividade se realiza. Então, é a coisa acontecendo por si. É a realização dinâmica do padrão de organização na essência viva das relações de afeto, consigo, com o outro, com o cosmos. Veja bem, é a realização dinâmica, então, desse padrão de organização que nós acabamos de ver nas partes anteriores, na parte inicial. Os sistemas vivos são sistemas orgânicos, são sistemas cognitivos, segundo o Capra, onde o processo de cognição está intimamente ligado ao padrão de autopoiese. Então, o processo cognitivo que acontece na vivência do afeto, do instinto, da emoção, do sentimento, ele acontece de forma muito íntima ligada ao padrão de autopoiese, ao padrão de acontecer, de ser, de vir a ser. Então, por isso, essa é a parte dinâmica da estrutura do conhecimento pedagógico biocêntrico. O sistema cognitivo é ligado ao padrão de autoprodução do ser humano, né? Então, há um alto padrão, há um sistema de autoprodução, né, que está inserido nesse padrão humano. O padrão humano é aquilo que a nossa forma, o nosso modo de ser, a nossa essência, essa semente humana tem como perspectiva, né? Então, o conhecimento está ligado a esse processo de autopoiese, a reprodução biológica e, na essência desse, as relações afetivas, portanto. E também a dinâmica que os alimentos sustentam a vida biológica. O afeto nutre a existência do ser humano, tanto espiritual como orgânico, né? O processo, né? No processo, o padrão em rede desse processo é considerado imaterial, né? Então, como é que a gente pode dizer? É difícil de identificar, mas existe um padrão dentro dessa nossa essência originária, né, dessa forma de ser, que é um padrão em rede, tá? Que é considerado imaterial. A afetividade aí, como um processo, é uma dinâmica viva, presente e relacional do afeto, quando ocorre a conexão com a realidade no fluxo da vida. Então, a afetividade, na verdade, quando ela acontece como um processo vivo, dinâmico, presente e relacional, ele acontece na conexão com a realidade e no movimento da vida, no acontecer da vida. Então, a afetividade viva é um processo presente e relacional quando se dá a conexão com a realidade no fluxo da vida, né? Um processo presente e relacional, vivo, né?
relacional e vivo. A afetividade é viva, vivencial, emocionada, sedimentada nos sentimentos, ela é expressa numa racionalidade afetiva. Vê como a essência da inteligência afetiva se constitui assim. É a expressão mais profunda e dinâmica do processo da vida. Vê que é um conhecimento que acontece, é uma vivência ao mesmo tempo, né, na essência da dinâmica da vida. Mas esse movimento é um movimento aberto, é um acontecimento. A vida é sempre um movimento aberto, é um acontecimento, é um acontecer que se realiza no homem, né, como afetividade. A maior expressão da vida, então, é a afetividade. E nela está ligada a capacidade de criação, a capacidade de conexão profunda, a capacidade de energia vital e de saúde, a capacidade de prazer, juntamente com essa capacidade de vínculo, que é a essência e a estrutura básica do conhecimento pedagógico biocêntrico. Tudo isso agora na dinâmica da ação, né? As coisas acontecendo. Certo? O processo da vida em ação, portanto, é o que nós estamos olhando agora. É um processo permanente de conhecimento e que brota da conexão do nosso ser com a realidade viva, em movimento aberto e permanente. Isso que é legal, né? Os sentidos nos conectam com a realidade que mobiliza pelo gostar e pelo rechaçar. As sensações e percepções provocam as emoções. Ao gostar de algo, nos mobilizamos a amar. A emoção afetiva gera sentimento, sedimento. Ele é fonte mobilizadora do conhecimento. Exemplo, a paixão pela pesquisa, pela verdade. Quando nos debruçamos sobre um assunto que nos interessa, mergulhamos no sentido vivencial de tudo isso, então ele acaba nos apaixonando. E, de fato, eu vejo que em sala de aula, muitas vezes, os temas abordados não estão abordados com a perspectiva da vida. Não estão abordados com o sentido que eles têm para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, né? Então fica desconectado do afeto, desconectado da fonte motivadora principal. Nós conhecemos com o corpo inteiro, com a totalidade do ser. Imagina, a nossa vivência cotidiana e permanente, ela é dessas dimensões, né? Do afeto, do conhecer, do racional, do sentimento, da emoção, dos instintos, das emoções, dos nossos sentidos. E o padrão de organização é uma estrutura dinâmica, é a potencialidade do conhecimento biocêntrico. Tá? Então, nós temos esse padrão de organização para o saber, de organização para o amar, de organização para o sentir, para o perceber. Com isso, a gente reconhece o contato dos sentidos com a realidade. Né? É um processo vivo. Reconhece a organização instintiva a favor da vida. Reconhece o movimento emocional. Reconhece o sentimento. Reconhece o movimento afetivo para conhecer. Se nós não somos movidos pela paixão, é muito difícil acontecer o conhecimento. A mobilização tem o sentido da mobilização ética e política diante da alteridade do outro. Né? Ele vamos dizer, é uma potencialidade que nos coloca a necessidade de expressão estética diante da beleza que podemos perceber. É um potencial que nos coloca no cultivo e expressão do pensamento aberto pela conexão com a vida e com o universo. Né?
E é também vem e se articula no movimento vivo da necessidade de recriar a tradição cultural a partir do novo paradigma. Então, o que nós temos pela frente é o grande desafio de constituir uma cultura centrada na vida. É essa proposta a ser feita na nossa metodologia como professores, como educadores biocêntricos. Integrar o ser humano nesses diferentes potenciais, mobilizar para uma ação efetiva, afetiva, né, criativa, de conexão, através da afetividade na construção do novo conhecimento, né? E não uma expressão simples de uma racionalidade lógica e matemática que nós herdamos de uma visão cosmocêntrica dos gregos e romanos. Na construção da educação biocêntrica e no conhecimento biocêntrico, conceitos, teorias e práticas estão conectados entre si em rede, né? Isso que é legal. Então, os conceitos, toda a estrutura explicativa de uma situação, de um assunto, de um tema, as teorias elaboradas a partir disso, as práticas desencadeadas, todas elas estão conectadas entre si em rede. Quando o educador biocêntrico vai para a sala de aula, ele não vai desvinculado do conhecimento racional, mas ele vai integrar esse conhecimento em rede com os sentimentos, as emoções, o afeto, a pulsão que existe no ser vivo de se articular no conhecimento e na vivência. Então, conceitos, teorias e práticas estão conectados entre si em rede, né? Por isso tem que ter uma coerência muito grande entre aquilo que se propõe, aquilo que articulamos, aquilo que discutimos, aquilo que partilhamos no grupo, né, no círculo de cultura, no movimento de construção desse universo recheado do dinamismo do afeto, que permite a construção de um conhecimento muito mais crítico, muito mais humano. A educação biocêntrica se expande para a ação comunitária nas organizações, para criar um mundo de harmonia, fraternidade e solidariedade. É muito bonito isso, porque vamos dizer, a educação biocêntrica que não escoa para uma construção política, social, econômica, artística, cultural, ela é infecunda. Não é educação biocêntrica. Então, é uma exigência extremamente grande, é uma exigência de coerência profunda por parte do educador. Se o educador não é engajado, se ele não tem um mínimo de amor, se ele está aí fazendo apenas uma tarefa porque foi concursado, meu Deus, né? A gente que trabalha nas universidades, a gente vê muita coisa deficiente, muita coisa pobre, muita matação, muita irresponsabilidade, muita falta de ética também. Todas as instituições estão permeadas por essa doença dissociativa da sociedade que não dá prioridade para o amor e para o afeto. Uma prática pedagógica valoriza o espírito e o aspecto e o afeto, cultivando a inteligência afetiva, reeducando para a vida. Então, muda radicalmente, amplamente, profundamente toda a teoria, toda a metodologia, todas as técnicas, todas as dinâmicas, todos os processos vivos de uma escola, de uma educação centrada na vida. Eu passei muitos anos como professor na Faculdade de Educação. Eu nunca vi, sou absolutamente sincero, eu também não tive coragem de desencadear, de propor a não ser nas minhas salas de aula,
nos cursos de especialização e graduação e também no mestrado, desencadear um processo de discussão sobre a questão afetiva. E a gente presencia muitas vezes aquela situação mesquinha de competição, de vaidades de professores que competem entre si e que empobrece lastimamente o processo educativo. Uma prática pedagógica que valoriza a espiritualidade e o afeto, cultivando a inteligência afetiva, reeducando para a vida. Então, é extremamente amplo, é muito vida, é muito dinâmica criativa, é muito processo de vínculo, é muito processo de comprometimento, de responsabilidade ética, uma educação biocêntrica. O conhecimento biocêntrico, então, ele se movimenta, ele se articula, né, no processo vivencial, né? Quando a gente vive numa vivência de sala de aula, onde um aluno qualifica o outro, já é uma vivência de reconhecer o outro, de valorizar o outro, de ajudar a construir a identidade do outro. Ele é extremamente significativo para o aluno. Tá? Então, o conhecimento biocêntrico se dá no processo vivencial, no fluxo do viver, do cotidiano, no dia a dia, no ser, no organizar, no complexo das ações e das experiências, na mobilização da inteligência afetiva. É realmente um dinamismo amplo, profundo e fantástico, né? Porque, como caracterizava o Rolando lá nos tomos iniciais da biodança, que estão disponíveis também para nós, né? A educação selvagem seria a primeira nomenclatura dada a essa forma de educação, que na verdade significa a possibilidade do homem se manifestar totalmente através dos instintos, garantindo a qualidade de vida, que é, no fundo, aquilo que a biodança faz, que a educação biocêntrica faz, que é resgatar a originalidade instintiva da natureza, que tem um potencial afetivo profundo, mobilizador e de conhecimento. A educação selvagem, então, é mover-se, conectar-se, expressar-se, nutrir-se, que delineiam a aprendizagem no princípio biocêntrico. A educação biocêntrica, então, ela nasce mediada pela biodança. É importante, então, o subsídio, aqui a biodança se torna subsídio, se torna metodologia, se torna operacionalidade do processo educativo biocêntrico. A construção do conhecimento crítico e da conscientização é fundamental na discussão de grupo, na partilha das vivências, das experiências, do permanente questionamento crítico, na construção da conquista da verdade e da mobilização das pessoas a partir de suas vivências e experiências. A educação biocêntrica é articulada por uma ação no mundo de diálogo com o outro, desenvolvendo a afetividade e a criatividade. Então, os potenciais estão integrados aqui, né? E porque não vai faltar um momento que você, no meio de uma articulação política tão forte que é a construção do conhecimento crítico da realidade, não venha também a experiência da beleza de tudo isso, da beleza do ser humano que se expressa, né? Da beleza contagiosa e poética que nós vivenciamos no encontro com o outro. Então, o método biocêntrico é um método que propõe um conhecimento pela conexão com a vida através da estimulação e facilitação de vínculos. Então, a sala de aula, o processo educativo é uma educação para a solidariedade,
né? Tendo como referência a vivência, os instintos, a expressão dos potenciais genéticos, né? A educação biocêntrica é o diálogo entre teoria e prática. Não é que a teoria deixa de ter valor, ela tem o seu valor, agora é integrada com uma prática vivencial, de conteúdo, de experiência, de vivência. Ela parte do princípio biocêntrico, que é o princípio de conexão com a vida. A biodança é articulada, mobilizada, instituída e referendada pela vida. E a vida tem como essência a afetividade. Então, o princípio biocêntrico tem como eixo fundamental a afetividade, em torno da qual se possibiliza todo um processo educativo, pedagógico, vivencial, de desencadeamento e potencialização das capacidades humanas em todas as direções, né? Na conexão com o mundo, com o universo, na expressão da beleza, na expressão do conhecimento, na expressão criativa do potencial de cada um, né? Então, a educação biocêntrica tem como imagem o homem relacional. Esse é o paradigma, né? O homem relacional, ecológico e cósmico. E veja a quantidade, vamos dizer assim, a falta, a imensa carência que o mundo hoje, que o processo produtivo hoje de uma economia capitalista tem em relação à sensibilidade com a vida do planeta. O planeta como um grande organismo vivo que sente, reage, cansa e dá o retorno para toda essa violência instituída numa ganância que acha que os recursos nunca vão se esgotar, acaba ferindo o nosso próprio planeta. Eu nasci no oeste catarinense e quando meus pais migraram, é uma família imigrante da Itália, depois migrante pelo país, a família migrou para o oeste catarinense, para mais próximo à Argentina do que antes eles habitavam. Todo o oeste catarinense era uma grande floresta de pinhais, de imbuias, de cedros, de madeiras, de grápeas, enfim, as famosas araucárias foram devastadas, simplesmente devastadas. E a proteção ambiental é uma piada, porque onde tinha grandes pinheirais, como é na proximidade de Anchieta hoje, as pessoas deixam os temporais e o tempo derrubar os pinheiros, e muitos deles, muitas vezes, cerceiam a vida daqueles pinheirais para ir aproveitando. E não tem preocupação com a reposição, com o reflorestamento. Então, em questão de 2 ou 3 décadas, os horizontes que eram escuros, vamos dizer assim, de tanta mata que existia naquela região. E se vocês olham nos mapas hoje, a Argentina tem um parque nacional de cerca de 200 quilômetros de extensão. É a continuidade daquela floresta. Ainda tem remanescente o tigre, a onça, vivendo ali. E no oeste catarinense foi totalmente devastado. É uma vergonha, é uma humilhação ver as montanhas, aquelas montanhas que estavam forradas de florestas, hoje são uns morros pelados com gramados para criar o gado. Então, se desrespeita as matas ciliares, se derruba tudo. Aqui, onde eu moro, no sul do Rio Grande do Sul, permanentemente a gente vê, em função do plantio do soja, dessa monocultura devastadora hoje, as pessoas acabando com as matas ciliares, né? Acabando com as faixas de mata à volta dos rios. Então, está faltando uma educação, né, que eduque desde pequeno a respeitar e amar a natureza, né?
No meu sítiozinho aqui de 2 hectares, eu já plantei mais de 2.000 árvores frutíferas, chás e frutos de todo gênero, árvores para a produção de lenha. Transformei completamente esse sítio. Tem uma boa horta orgânica, tem o açude, onde crio alguns peixes, e tenho as árvores que vão sendo substituídas para a produção do fogo que está aceso aqui dentro de casa nesse frio de hoje, né? Mas é por amor a essa natureza. Então tem uma variedade grande de frutas que no futuro irão produzir, embora a terra seja meio fraca e a 20, 30 centímetros de profundidade. A nossa terra aqui é constituída de um rochedo que os blocos de rocha às vezes têm mais de 50 metros de espessura, né? Monolíticos assim. Então é uma região típica, muito bonita em termos de paisagem, mas muito judiada. E o pouco que, vamos dizer assim, a configuração do solo permitiu, que deteve um pouco da expansão do soja, permitiu que as matas crescessem e também a fauna e a flora se reproduzissem. Então, animais que não eram mais vistos há algumas décadas estão reaparecendo. Então, a própria natureza se rearticula. E se nós ajudamos, muito mais rapidamente ela se reconstitui. Então, a imagem do homem na educação biocêntrica é a imagem do homem relacional, ecológico e cósmico, né? Então, a educação ecológica é uma educação necessária. É uma educação voltada para a sobrevivência e restabelecimento das funções originárias da vida, né? É uma educação para regular o sistema vivente humano. A defesa do desenvolvimento da inteligência afetiva é que nós pensamos com todo o corpo. A inteligência é parte de todas as nossas funções. E a afetividade, segundo o Toro, então, é um fator permanente que integra e dá estrutura à inteligência como função global, né? A inteligência como função global. Mas o recheio, vamos dizer, dinâmico dessa estrutura é o afeto. A afetividade é a fonte nutritiva do nosso conhecer, que inicia nos sentidos. Isso ativa a nossa emoção, sentimento, desencadeia a reflexão e a investigação, acionando nossa capacidade intelectiva, né? Por isso, ao assumir o projeto de pesquisa pertinente à vida, ele se torna apaixonante. A dimensão da pesquisa dentro do processo educativo, escolar, da universidade, ele é fundamental nesse sentido, né, de poder desenvolver essa inteligência afetiva, essa compreensão integrada da vida e da realidade dos fatos. A inteligência afetiva inclui as formas diferenciadas de inteligência, né? A inteligência espacial, mecânica, semântica, social. A fonte comum de todas elas é a afetividade. É o lance que o Rolando Toro conseguiu visualizar, no sentido assim de que o processo de conhecimento ele se constrói aos poucos. Nenhuma pessoa é tão genial assim que criou absolutamente. Um gênio como o Rolando conseguiu dar um novo passo constitutivo dessa estrutura de um conhecimento dinâmico, fundamental, ecológico, com possibilidade de transformação social, fundamentado na vida. A educação biocêntrica ela pretende despertar a afetividade nas pessoas, o que permite a expansão da consciência ética em lugar do espírito de competição. Essa é a grande jogada, né? A consciência ética só é despertada em nós
a partir da experiência do afeto, da vivência, do reconhecimento do outro, do potencial do outro, da capacidade do outro. Nós não somos no universo sem o outro. E nós não somos soma de coisas, nós somos a integração complexa desses potenciais que nos fazem muito maiores quando estamos em comunidade, né? As coisas se multiplicam nos seus potenciais. A cultura aprofunda a dissociação afetiva, inibindo a capacidade de compreensão e amor. A nossa cultura é estruturada em cima da competição, né? Ela empobrece. Por isso, para os alunos, e a gente sabe disso, muitas vezes a escola se torna enfadonha, se torna repulsiva, se torna repressiva, se torna objeto de manipulação dos caprichos de professores, de diretores ou diretoras que, ao assumir um pouquinho do poder, manifestam as unhas, né? Manifestam o verdadeiro caráter. É verdade aquilo que se diz, queres conhecer alguém? Dá-lhe o poder. Então, mas nesse sentido, porque não existe articulação de amor afetiva numa metodologia diferenciada, é impossível reconhecer o valor do outro. Nossa cultura reprime profundamente a afetividade e a construção do saber fica seriamente comprometida. É evidente. O método da educação biocêntrica, dar atenção, qualificação, cuidado ao aluno ou grupo com dificuldade afetiva, isso provoca alegria, entusiasmo, respeito e engajamento do educando na construção de um conhecimento engajado, transformador e integrado. Então, não tem outra fonte de motivação. E não tem outra fonte fundamental para a autoridade do professor em aula. No sistema de dominação, a autoridade do professor é de cima para baixo. É de se impor, é de calar, é de manipular, é de avaliar numericamente os alunos, né? Quando, na verdade, o processo avaliativo deve nascer dessa discussão integrada, solidária, coordenada, do próprio grupo que reflete, que discute, que aprofunda e que constrói o saber a partir dessa vivência. Professor com relação afetiva integrada e em rede com um grupo é a fonte da sua autoridade, né? Baseada na força do amor e da integração. Eu tive uma experiência pessoal nesse sentido, porque eu fui criado num sistema de educação bancária, de educação onde a minha professora primária era parente minha, inclusive com o mesmo sobrenome, muito dedicada aos seus alunos, etc. Morreu como uma professora que viveu da educação. Mas a concepção dela era que a autoridade dela se mantinha com a vara de marmelo, né? Que quando era sapecada no fogo, né? Murcha, ela se tornava um instrumento de repressão muito forte. Uma vez, um menino simples, da colônia, de pé descalço, né, com a minha calça até mais ou menos o joelho, cheio de vergonha diante dos meus colegas, quando fui para o quadro para fazer uma conta de vezes, né, que é a conta de multiplicação, naquele tempo, eu me bloqueei, não conseguia resolver nem raciocinar, e eu levei uma surra de 7, 8 varadas violentas daquela professora com a vime, que me cortou as pernas e minha perna sangrou, perna abaixo. O sangue correu por causa dessa. E eu me lembro, olhando meu filho pequeno, quando ele tinha 7, 8 anos, eu me lembrava, mas como que pode uma pessoa bater dessa forma num aluno porque ele não está sabendo, porque ele bloqueou? E aquilo foi traumático, foi realmente traumático.
era a forma dela entender, e eu acho que no fundo ela gostava da gente. Só que era o jeito de entender a metodologia de ensino que a pessoa incorporava, né? Eu não passei pelo castigo de ajoelhar em grão de milho, mas essa repreensão eu levei. A aprendizagem na educação biocêntrica é uma autodescoberta e uma autoconstrução. Mas ela vem acompanhada pela expressão das emoções integradas através da música e do movimento. Então, numa educação biocêntrica, numa sala de aula, se promove o processo de integração afetiva, viva, existencial, qualificadora, mobilizadora, à medida que também, com o mesmo espírito de cooperação, se constrói o saber. Tá? A criatividade é a expressão da emoção estética, em conexão com a profundidade do ser que se revela. É impossível a gente não se emocionar, vamos dizer, com um conhecimento mais profundo, seja da nossa ancestralidade, seja da nossa própria história, da nossa cultura, né? Nós gostamos da nossa história regional, nós nos identificamos com ela, né? Então, a expressão estética da emoção estética, quando a gente chega à profundidade do ser, é uma exigência, é uma necessidade, né? Então, essa dimensão da criatividade realmente é uma exigência do instinto humano, de expressar essa beleza que você conectou através do saber. Eu lembro que quando fiz a minha tese de doutorado, que tem 580 páginas, mais ou menos, fora os outros 2 volumes com os depoimentos dos filhos, netos e bisnetos de escravos que foram filhos de criação, eu coloquei uma só frase simbólica no meio da tese, onde eu dizia assim, que os sentimentos dos ex-escravos, dos descendentes, era semelhante às brasas, estava aceso aquele sofrimento dentro deles, semelhante às brasas encobertas pelas cinzas. Usei uma frase um pouco poética assim, e foi exatamente aquela frase que o orientador destacou no momento da avaliação da tese de doutorado. Foi muito interessante, né? Depois eu vou concluir essa parte aqui com a leitura de uma expressão poética que eu procurei criar aqui. A articulação no conhecimento biocêntrico se dá pela vinculação com o meio, com o outro, consigo e com a natureza. Então não existe, vamos dizer, a realização, a dinamização, o acontecer do conhecimento biocêntrico sem essa vinculação nossa, né? Trata-se de ultrapassar a objetividade moderna e seu antropocentrismo, que tudo reduz à propriedade individualista e competitiva. De novo, né? Isso aí é super importante. A mais ampla forma de acesso ao saber é o cultivo de rituais de vínculo. Olha como metodologicamente isso é fundamental. Professor, você vai para a aula, trabalha com essa construção de conexão, com essa construção de vínculo, com essa construção da qualificação, da percepção de si mesmo, do outro, da totalidade, através da vivência do afeto. Aí você já tem a essência, o dinamismo para chegar ao conhecimento. Outro movimento metodológico biocêntrico é o despertar o espírito de solidariedade e convivência amorosa pela conscientização que brota dos gestos amorosos, vivências afetivas, cultivo da solidariedade. A sala de aula deve ser e pode ser
o lugar da vivência do amor, do despertar da alegria, do despertar da vitalidade, do despertar da sanidade, do desenvolvimento da capacidade poética, da capacidade de conexão com o outro, né? O respeito só se fundamenta na conexão profunda com o outro. A educação, então, passa a ser cooperação com o processo básico de socialização do educando, né? Esse é o objetivo, essa perspectiva de um professor biocêntrico, alimentada pela sua capacidade de amor com os alunos, é que vai permitir a construção de um conhecimento crítico, solidário, transformador. O amor passa a ser a fonte de religação com a vida pelo exercício e desenvolvimento da afetividade, né? Viver é conhecer, conhecer é viver. Isso Maturana e Varela chamavam de autopoiese, né? Esse processo integrado, esse movimento vivo. A relação professor-aluno, de respeito, cuidado, orientados pela interação orientada pela consciência ética. De novo, então, o fundamento para a ação pedagógica é a profundidade ética do teu projeto, da tua atitude, do teu movimento, do teu processo de articulação. E isso inclui, minha gente, um conhecimento profundo, amplo, muitas leituras e muita capacidade de compreensão da estrutura do nosso sistema vigente, né? Então, as relações horizontais, circulares, em rede, em cooperação na construção do conhecimento é a essência da educação biocêntrica. Cooperação afetiva e aprendizagem mútua. Então, vê que é, de fato, um convite à essência da vida numa sala de aula. E tem que romper o medo de se aproximar do outro. Como eu tinha dito, e volto ao assunto, eu fui educado numa educação bancária, autoritária, e quando eu comecei a ser professor universitário, eu lembro que por medo interno, por insegurança, eu me tornava autoritário e me impunha aos alunos, tanto no processo metodológico como na avaliação, né? Tem pessoas que lembram até hoje desse momento, já passaram 30 e tantos anos. Mas no momento que eu conheci a biodança, conheci um pouco mais o pensamento biocêntrico e comecei a ter coragem de atuar numa perspectiva mais afetiva e amorosa, muito limitada, muito incipiente, eu parei de ter medo dos alunos. Eu passei a enxergá-los como iguais. Isso efetivamente, né? E me deu muita alegria, muita satisfação, muita produção legal do conhecimento. Eu era uma voz solitária numa universidade, numa faculdade, onde, no momento que eu fazia alguns trabalhos de biodança, como suporte para a educação biocêntrica, os meus colegas debochavam, dizendo que aquilo era folclore. Eu estava fazendo baile na sala de aula, né? Então, é uma forma de desqualificar o trabalho do outro. E como eu disse, eu nunca vi na nossa faculdade uma discussão séria sobre o problema das relações, que eram muito... isso que era uma faculdade de educação que se considerava avançada, teoricamente, né? Com uma produção teórica muito legal, mas que até hoje tem as consequências de uma relação afetiva, assim, de toda essa carência, né? De tal forma que no momento que morreu um colega, né, vítima de doença cardíaca, os adversários teóricos e políticos não foram ao
aos rituais de enterro dessa pessoa. Não foram se despedir dessa pessoa. Então, causa isso que são pessoas que se dizem críticas e conscientes e tiveram essa atitude. Então, na hora do pega para capar, realmente a pessoa mostra o que ela é. Sem ser uma crítica ostensiva, porque olhando esse aspecto da nossa situação, e eu no meio, né, dá para reconhecer que de fato está enraizado profundamente esse processo negativo, doente, patológico, competitivo, mesquinho de uma educação tradicional. Falei. Eu vou ler agora um trechinho que eu considero um pouco poético para expressar tudo isso. Princípio biocêntrico. É o princípio constitutivo do universo, captado na vivência profunda e emocionada de sentir-se vivo. O cosmos surgindo da vida, o tecer da teia da vida, entrelaçamento de nossas existências, experiência viva da força arrebatadora, o brotar de cada semente fluindo nos riachos, ocultando-se nos rochedos, iluminando o planeta. Princípio biocêntrico é a vida transbordando em nossos corações, perpassando nossos pensamentos, surgindo em nossas emoções, expandindo-se nos sentimentos. É sopro de liberdade, abraço terno da mãe em seu filho. É noite e a manhã que pulsam em nós. É movimento dançante das ondas oceânicas, a irrupção vulcânica e a brisa suave. Princípio do pensamento centrado na vida. Princípio da criação do universo. Princípio da formação de cada ser vivo. Referência do pensamento ético. Inspiração e integração estética. Princípio da expressão criativa. Princípio que move o desejo e premia com o prazer. Expressão da vida em ação e repouso. Princípio que move a realidade. Princípio de integração e harmonização. Princípio de nutrição, de proteção, de contato e de vínculo. Princípio da produção e da transformação da natureza. Princípio de articulação política do poder do amor, da democracia, que integra decisão e identidade. Princípio que une razão e coração, conhecimento e sentimento. Princípio do masculino e do feminino em ação. Princípio da recriação e de expressão do belo em cada ser. Percepção sensível da sacralidade da vida.